Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje para fecharmos o assunto aí dos equipamentos de terraplanagem, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades compactadoras, né? E para tal vamos relembrar lá da mecânica dos solos o que é essa compactação, né? Do nosso material de terraplanagem do nosso solo. A compactação é um processo de aumentar a densidade desse nosso material, né? É um processo mecânico, né, onde você aplica uma força, uma carga nesse material, que vai resultar aí num índice de vazios menor, devido à aproximação das partículas mediante um rearranjo devido à aplicação dessa carga. Então vai diminuir o índice de vazios, consequentemente o solo vai ganhar aí uma capacidade de suporte, vai ter um aumento de resistência ao cisalhamento e também um melhor comportamento quanto à permeabilidade. Ele vai ficar um material mais impermeável devido à diminuição justamente dos vazios do nosso material, né? Olhando aqui a figura, se observa que antes da compactação você tem uma área aqui, um volume de vazios X considerado e alguns pontos de contato entre as partículas, o que gera um atrito interno do próprio material, né? Quando você aplica uma força, uma carga nesse material, ele modifica, né, a sua posição original, as partículas, né, modificam entre si da sua posição original, gerando aí até uma diminuição de volume. Mas que volume que é esse que diminuiu? O volume de vazios, né, como a gente discutiu lá no capítulo sobre empolamento e redução. E aumentando então os pontos de contato entre as partículas, dando aquela resistência, aquele acréscimo de resistência ao cisalhamento do material devido a esse maior atrito interno, e diminuindo também os espaços vazios entre as partículas, porque há uma otimização aí do posicionamento entre elas, né? Então essa melhor disposição dos grãos do solo, gerando aí grãos menores também, que vão ocupar espaços de grãos maiores, e fechando, né, os espaçamentos vazios no nosso material. Bom, existem aí praticamente dois fatores fundamentais na compactação. O primeiro deles é o teor de umidade. Teor de umidade, a variação da umidade no nosso material implica numa condição mais fácil ou mais difícil desse material ser compactado, né, dele mudar a posição interna lá de suas partículas. Só você imaginar, pensa que você está na sua mão aí com um torrão de argila seco, a dificuldade que você tem de manusear esse material, de quebrar, desagregar, de amassar desse material. Aí você, vou colocar um pouquinho de água aqui para ficar mais fácil de manusear, de manipular. Aí você coloca uma quantidade de umidade nesse seu torrão de argila até ele chegar num ponto de ficar manipulável, tipo uma massinha de modelar. Você consegue fazer uma peça, modelar uma peça com esse material. Aí você passou do ponto, você colocou mais água do que você precisava para chegar nesse nível, saturou o material com água, né, onde essa água vai ocupar aqueles vazios que a gente comentou anteriormente, e o material tem um comportamento como um líquido. Você não consegue manipular, você não consegue pressionar, não consegue moldar esse material. Então essas três condições desse seu torrão de argila, o material é o mesmo, que está mudando a umidade, né? Você deve se lembrar disso lá da mecânica dos solos. Então você pode inferir também que na compactação, no nosso material lançado lá no campo, se eu tiver mais ou menos úmido, a condição, né, dele ser compactado é muito diferente, né? O Proctor desenvolveu a chamada curva de compactação, que no Brasil a gente tem esse ensaio normatizado pela NBR 7182, na qual ele desenvolveu esse gráfico,
onde no eixo das abscissas nós temos a umidade em porcentagem, e no eixo das ordenadas a gente tem a massa específica aparente seca desse material. E o ensaio prevê lá, se não me engano, 5 amostras do solo com diferentes umidades, na qual você determina essa massa específica aparente seca de cada amostra e sua respectiva umidade, lança isso nesse gráfico, você vai obter uma curva parecida com essa aqui, onde um material com umidade mais baixa vai ter sua densidade nesse ramo esquerdo, um material com umidade mais alta vai ter sua densidade, ou massa específica, melhor dizendo, no ramo da direita, e o ponto de inflexão, ou seja, seria um ponto de massa específica máxima desse seu material, nos dá, informa para a gente a umidade ótima, que ele chamou de umidade ótima, a umidade de densidade máxima desse nosso material. É interessante pensar que no ramo seco dessa nossa curva de compactação, há realmente uma dificuldade de aproximação das partículas, por isso ele não atinge a sua massa específica máxima, porque o atrito é muito grande entre as partículas, pode ser muito grande. E no ramo úmido da nossa curva de compactação, é exatamente o contrário, você tem um excesso de lubrificação entre as partículas devido à quantidade de umidade ser maior no solo, e ele não consegue uma aproximação efetiva, otimizada dessas partículas, E determina então essa umidade ótima para o seu material, e no campo você controla, liberando ou não a sua equipe de compactação para executar o serviço estando dentro de uma faixa aí dessa umidade ótima. E isso vai variar muito em função do tipo de solo. Nesse gráfico aqui à direita, você observa que para solos arenosos a gente tem umidades ótimas menores do que para solo siltoso ou argiloso, em função aí das condições de cada material, gerando aí densidades também diferentes em função aí das condições e do tipo de solo que a gente está trabalhando, Aqui uma tabelinha com uma ordem de grandeza em função do tipo de material. Material argiloso, você tem aí umidades ótimas na faixa de 18 a 25%, para o silt de 10 a 18%, e areia de 5 a 10%. Para mistura desses materiais, que são os solos mais comuns, a gente tem uma ordem de grandeza similar aí. Em função também dessa condição da variação de materiais que a gente pode trabalhar no campo, a norma, o ensaio da curva de compactação, prevê também níveis de energia diferentes. No caso do laboratório, esse nível de energia varia em função do número de golpes que você dá em cada amostra, para gerar aí o seu gráfico. Você observa que a energia normal são 12 golpes, a energia intermediária 26, a energia modificada 55 golpes. Então, você está aplicando uma força maior para esse rearranjo das partículas, para densificar o material. No campo, você vai mudar essa energia em função desse material, como a gente acabou de falar, com o nível do compactador que você vai trabalhar, um compactador mais leve ou mais pesado, e trabalhando com cargas maiores do compactador, porque você pode aumentar ou diminuir o lastro do equipamento, ou ainda modificar a amplitude de rolos aí, vibratórios, por exemplo, a amplitude da vibração que vai gerar uma carga aí maior, E o segundo fator fundamental justamente é essa energia de compactação. Falamos da umidade, o segundo fator seria a energia que eu vou aplicar no meu solo para gerar aí essa força de compactação.
Essa força de compactação pode ser aplicada através de 4 processos ou de 4 tipos diferentes. A compactação estática, onde você tem, olhando a figura aqui à direita, você tem o rolo, ele vai se deslocar sobre o terreno, mas no momento que ele está passando por um trecho, né, por um ponto lá do seu terreno, ele vai estar lançando todo esse seu peso, essa sua carga sobre o solo, gerando aí então essa compactação. A compactação por impacto, aqui também na figura, mais aqui à direita, você tem aqui um sapo compactador, que a gente chama, né, de compactação manual, na qual ele fica saltando sobre o terreno, gerando aí essa força de impacto. Tem rolo para isso também, a gente vai ver mais à frente. A compactação por vibração, então você tem uma série de impactos, só que numa frequência muito maior, gerando a vibração do equipamento que passa essa vibração para o terreno. E a compactação por manipulação, que a gente já vai ver mais detalhes. Na compactação estática, então, né, foram as primeiras máquinas aí a serem desenvolvidas na compactação, na terraplanagem mecanizada. Como eu já disse, ela utiliza o peso dessa máquina para a aplicação de pressão numa determinada superfície e, consequentemente, comprime as partículas abaixo do equipamento, né, dessa força. As cargas aplicadas produzem forças de resistência ao corte por deslizamento. Faz com que as partículas se cruzem entre si devido ao deslocamento do próprio rolo compactador. Então, olhando aqui a figura, vamos fazer imaginar que isso aqui é um perfil, né, de um rolo compactador que está se deslocando da esquerda para a direita. Você tem a carga do eixo aqui num primeiro momento e ele está aplicando carga nesse ponto. Essa carga vai se dissipar para dentro do próprio terreno, né, em várias direções, né? Então você vai ter carga aqui, ó, nessa direção da seta vermelha e a carga dissipando aqui na direção da seta azul, né, empurrando partículas em todas essas direções. Esse rolo está se deslocando. Num segundo momento, ele está aplicando carga aqui agora, um pouco mais à frente, né, e aquela partícula aqui no meio que anteriormente foi empurrada no sentido da seta vermelha, agora está sendo empurrada no sentido contrário, da seta azul, né? Então ela se movimenta de forma cruzada, foi o que quis dizer ali no texto, né? Ela vai sendo movimentada hora para um lado, hora para o outro, buscando aí um ponto mais estável dentro do próprio solo e gerando essa melhor acomodação e, consequentemente, diminuindo os vazios do solo. E isso continua, né? No terceiro momento, aquela partícula que foi empurrada para um lado agora vai para o outro e sucessivamente essa compactação, essa movimentação cruzada das partículas vai ocorrendo no solo a cada passada, gerando aí uma posição mais estável no final das contas. Os rolos compactadores lisos, né, operam segundo esse princípio, né? Tem rolo liso vibratório também, vamos falar mais à frente, mas o rolo liso sem vibração é o equipamento que trabalha com essa carga de compactação estática, né? E o desempenho desse rolo ele é influenciado pela chamada carga do eixo, pela largura e diâmetro do rolo e também pela velocidade de operação. Essa carga do eixo pode ser representada pela chamada força linear, que é justamente a medida do potencial de compactação de um rolo estático. Essa carga linear é o peso do próprio eixo dividida pela largura, né, ou comprimento do rolo, né? Essa carga estática linear é chamada de a medida de comparação, né, de carregamento entre os rolos compactadores. Aqui alguns exemplos, né, o rolo compactador autopropulsor. Então você tem aqui o cilindro, né, vai na parte dianteira, o operador aqui numa parte mais elevada para facilitar, né, a visualização durante a execução da compactação. Aqui também um rolo liso, só que agora com os tambores na posição em tandem, né? Então você vê aqui
O eixo dianteiro e o eixo traseiro são os rolos compactadores, né? Aqui é só na dianteira. E aqui um rolo liso rebocado, né? Você pode trabalhar uma unidade de tração que vai rebocar esse rolo e fazer a compactação. Na compactação por impacto, né, que seria a segunda força aí que a gente listou anteriormente, a força de compactação ela é maior do que a estática, imaginando que você transforma a velocidade, né, de deslocamento desse equipamento, de forma que essa velocidade gera uma energia de impacto, né, e essa onda de impacto é transformada em pressão, é lançada no interior do solo, gerando uma pressão a cada impacto. Então você tem um rolo que trabalha com impacto, você tem a carga estática, que é o peso do equipamento, somado a essa carga dinâmica, digamos assim, que seria esse impacto, né? É considerado aí de 50 a 600 impactos por minuto equipamentos de baixa frequência e de 1.400 a 3.000 golpes por minuto de alta frequência, chegando aí na casa das vibrações, já que seria o próximo item, né? Bom, devido aos impactos, né, esses rolos trabalham com velocidades mais altas e são necessárias muitas passadas para assegurar uma compactação uniforme. Se eu trabalhar com velocidade muito baixa, eu posso gerar impactos sobre o mesmo ponto, né, vários impactos sobre o mesmo ponto, podendo aí até mesmo desagregar o meu material, que não é interessante. E quando eu trabalho com velocidades mais altas, o espaçamento entre os impactos pode ser grande e eu tenho que voltar e passar uma, duas, três mais vezes sobre aquela mesma camada para gerar uma uniformidade na minha camada compactada, tá? A compactação por vibração seria aí a nossa terceira força de compactação. É uma rápida sucessão de golpes contra a superfície, onde essas vibrações são transmitidas através do material e movimentam as partículas de solo. Essa vibração, né, que seriam vários impactos, só que agora numa frequência muito maior, essa vibração ela reduz a fricção, o atrito interno das partículas e facilita então essa reorganização das partículas do solo em posições que aumentem a sua densidade, em posições mais estáveis dentro da camada de solo, né? A pressão estática também está aplicada nesse equipamento vibratório, um rolo vibratório, por exemplo. Você tem a carga estática do peso do equipamento e tem a força vibratória, né, atuando em conjunto. Essa pressão estática, então, vertical, né, somada à força vibratória, tende a orientar a partícula justamente na direção dessa força vertical e ela se adensar, né? Então, a combinação da vibração com a carga vertical gera esse adensamento na direção vertical, obviamente, das partículas do solo. E, por fim, a vibração é mais eficiente em solos granulares do que em solos mais finos, né? O gráfico aqui do lado mostra para a gente um rolo vibratório de 3,3 e de 13 toneladas, respectivamente. Eu tenho a atuação da força vibratória em profundidades bem maiores para solos mais granulares, aqui na areia, do que na argila, apesar da pressão vertical ser maior à superfície, né, porque está próximo do ponto de aplicação da carga, mas não atinge grandes profundidades em solos mais finos, e o contrário, atinge maiores profundidades, aí alcança maiores profundidades em solos mais grosseiros, né? Ainda falando sobre a compactação por vibração, né, é uma tecnologia relativamente recente. Em 1947 foi lançado o primeiro compactador de placa vibratória. Em 1960 o rolo vibratório para a compactação de massa asfáltica quente, e em 69 rolos vibratórios com 2 tambores, né? E é muito importante a análise de 2 parâmetros na escolha do rolo adequado ao tipo de solo que você vai compactar, né? Que parâmetros são esses? A frequência, né, de vibração e a amplitude dessa vibração, né? A frequência é o que? É o número de impactos do cilindro
por unidade de tempo. Pode ser medida em hertz ou em vibrações por minuto, né? São quantos golpes dentro de uma faixa de tempo que esse rolo consegue aplicar. E a amplitude é justamente o movimento máximo, o deslocamento máximo desse nosso cilindro a partir do seu eixo, expressa em milímetros. Seria como se fosse uma altura de queda, digamos assim, do nosso cilindro, né? Quanto maior a altura, maior a força do golpe, menor a altura, um golpe mais fraco. E a frequência é o número de golpes que ele aplica ao longo do tempo. Bom, altas frequências resultam em um pequeno espaçamento de impacto, né, o qual ajuda a evitar o corrugamento da superfície. Então, olhando para a figura aqui, imagina que as velocidades são constantes, eu vou mudar a frequência agora, tá? O contrário do que está mostrando na figura. Então, velocidade constante em ambos os casos, mas aqui eu tenho uma frequência maior, então eu tenho golpes mais próximos entre si, e aqui eu tenho frequência menor, eu tenho mais espaçamento entre os golpes sucessivos, né? Isso aqui vai gerar uma camada um pouco mais uniforme, menos corrugada, menos ondulada do que esse segundo caso, tá? O espaçamento de impacto, então, é uma função de frequência e de velocidade também, né? Baixa frequência e altas velocidades proporcionam aí um amplo espaçamento entre os impactos, enquanto uma alta frequência e baixa velocidade proporcionam um espaçamento próximo de impacto, né? De impactos próximos. Agora vamos olhar a figura novamente com outra ideia. Agora aqui a velocidade é que está mudando e a frequência é a mesma. Então, se eu trabalhar com um rolo com 30 Hz, por exemplo, de frequência, a velocidades mais baixas, eu vou ter impactos mais próximos entre si. O mesmo rolo de 30 Hz de frequência a velocidades mais altas, eu vou ter impactos mais espaçados entre si. O que vai acontecer? Nesse caso, velocidade mais alta, eu vou precisar fazer mais passadas para uniformizar a camada. A velocidades mais baixas, eu posso trabalhar com menos passadas, certo? Compactadores mais modernos possuem ainda dispositivos que orientam o próprio operador quanto aos parâmetros de compactação. Então, alguns equipamentos possuem sensores que informam a densidade ou a massa específica do material ao próprio operador e ele consegue observar em tempo real se a compactação está ou não ocorrendo conforme o planejado a cada passada. Bom, as configurações de amplitude, né, são ajustáveis também no equipamento, né? Tem lá nível 1, 2 e 3, por exemplo, aumentando então a força de cada impacto, né, com um aumento dessa amplitude. Então, com essas configurações de amplitude ajustáveis, o esforço de compactação pode ser definido para se adequar a diferentes tipos de materiais e diferentes espessuras da camada, né? Para camadas espessas, a gente começa com uma alta amplitude, né, aplicando uma carga maior a cada impacto, e posteriormente essa camada vai sendo compactada, vai ficando mais densa, diminui-se essa altura de impacto, né, conforme essa densidade aumenta, como eu falei, porque você acaba não conseguindo mais compactar o material e continuar aplicando uma amplitude muito grande, uma carga muito grande, você pode ou até danificar o material compactado ou gerar danos aí no próprio equipamento. Quando você está aplicando uma carga muito grande, uma amplitude muito alta, no material já compactado, já adensado, né, o equipamento chega até a quicar, digamos assim, né, a gerar vibrações excessivas no próprio equipamento, podendo danificá-lo. Então, com esses ajustes, né, os rolos compactadores têm esse ajuste de amplitude, né? Nem todo mundo sabe, né, mas tem esse ajuste aí, você pode aplicar uma carga mais forte ou mais fraca, mudando essa amplitude com o mesmo equipamento, né? Em camadas mais delgadas, usa-se baixas amplitudes, sob pena aí de se esmagar o material a ser compactado. Na camada mais fina, você, às vezes não necessita aplicar cargas muito altas, você pode até danificar, desagregar o material, e o que é prejudicial à compactação. E por fim,
Os compactadores que trabalham aí com a compactação por manipulação ou amassamento, é uma força que vai reordenar e vai adensar essas partículas agora na parte mais superficial da camada, né? Ele atua na superfície das camadas desse material solto e não atua em profundidade. É um processo preferido na compactação de asfalto, por exemplo, na camada final do revestimento, porque esse amassamento, essa manipulação, a gente vai ver um pouco mais à frente com mais detalhes, essa manipulação sela, né, fecha as fissuras que existem aí nessa última camada, nessa camada superficial do revestimento ou do solo compactado, dependendo do seu serviço aí que você está executando, né? Rolos que executam essa força de manipulação, né, entre outras, né, a gente vai ver no final, são os rolos pé ou pata de carneiro, você vai ver com esses dois nomes aí, e os rolos de pneus, que a gente vai também mostrar já já. O rolo pé de carneiro, você está observando aqui na foto, a superfície dele não é lisa como o rolo anterior, ela é formada por essas saliências, digamos assim, que a gente chama de pata ou pé de carneiro, com formatos variados, né? Você tem o rolo tipo tamping, que a seção da pata é retangular, com uma base, uma dimensão maior do que o topo, né, de cada pata. O rolo pad, que essa seção é cônica, esse formato da pata é cônico, com a base maior também do que o diâmetro do topo, né, de cada pé. Tem e tem o rolo cilíndrico, né, que as patas são cilíndricas, né. A vantagem do rolo tampa e do rolo pad nessa variação da dimensão da base para o topo é que ele, para material coesivo principalmente, ele consegue se auto-limpar mais facilmente, né. O acúmulo de material neles é menor do que o acúmulo de material no rolo com pata cilíndrica, devido a esse formato, tá? Existem também alguns equipamentos que tem, como esse aqui na frente aqui, ó, tá observando aqui a foto do meio do rolo pad, que faz uma limpeza, né, faz uma remoção do material, principalmente para material mais coesivo, como eu disse, que costuma se agregar ali e atrapalhar um pouco a compactação. Existem rolos de grandes dimensões, de grandes pias, e rolos menores também, como esse aqui da imagem, e até para compactação de pequenas áreas, de valas principalmente. Você está fazendo um serviço de assentamento de tubulação e tem que fazer um reaterro compactado, por exemplo, que são esses rolos aqui de menor dimensão, controlados aí por controle remoto, que são bastante úteis aí. Num dia não cabe um rolo grande, você tem que trabalhar com compactação manual, por exemplo. Você pode optar pela compactação mecanizada com um rolo de pequenas dimensões. Ainda dos rolos pé de carneiro, é um equipamento que realmente executa a compactação de baixo para cima, né? Imagina, você acabou de lançar uma camada, regularizou com a moto niveladora, mas a camada está solta, está fofa ainda, você vai vir passar o rolo compactador. As patas do rolo pé de carneiro, elas cravam, não são cravadas ao rolarem, são cravadas nessa camada superficial mais fofa e vão compactar a base dessa camada, né? Então a pata crava nessa camada mais fofa, compacta a base, e ao sair, né, devido ao rolamento, ela deixa a camada superficial solta ainda, e numa próxima passada ela vai fazer novamente essa condição, ela vai cravar nessa camada fofa superficial e vai compactar uma próxima camadinha no fundo. Ao final das passadas, você tem o fundo compactado primeiro e ele está compactando no final o topo da camada, né? Então é um equipamento que realmente compacta de baixo para cima, camada a camada. Os rolos pneumáticos, como eu disse, também aplicam essa carga de manipulação. Eles trabalham aí com a carga estática e a carga de manipulação. O rolo pneumático não é vibratório, né? Eles operam, né, em obras, né, de pequeno a médio porte,
principalmente em materiais de base granular e também revestimentos asfálticos, né? O equipamento preferido aí para compactação da camada final do revestimento asfáltico. O rolo pode ser autopropulsor, você está vendo aqui um compactando asfalto, né? Um rolo de pneus, 4 pneus aqui na dianteira. Autopropulsor, aqui na direita, compactando aqui uma camada de base. Ou ele pode ser rebocado. Na foto aqui de baixo, você está vendo um trator de pneus rebocando 3 unidades aqui de compactador de pneus. Você pode aumentar ou diminuir a carga desses compactadores anexando um lastro, né? Colocando um lastro aqui em cima. Essa é como se fosse uma caçamba de cada equipamento desse, na qual você, antes de executar a compactação, calibra aí com a carga que você necessita lá no campo, né? Esses equipamentos autopropulsores também têm recipientes, né? Umas caçambas internas em que você pode colocar esse lastro, né? Pedra, solo, água, material que você tiver mais facilidade no canteiro, gerando aí uma variação da carga a ser aplicada. Uma coisa interessante é você observar nessa figura aqui da esquerda, o posicionamento dos pneus são diferentes em relação ao eixo dianteiro e ao eixo traseiro. Você observa aqui, ó, cadê o mal aqui, ó? Aonde eu tenho pneu no eixo, no outro eixo eu tenho espaço. Então os pneus de um eixo ocupam o espaço deixado pelos pneus do outro eixo. É justamente esse posicionamento que consegue gerar carga de manipulação. Se observar essa outra figura aqui, o rolo está se deslocando no sentido dessa seta, então a primeira passada, digamos assim, do eixo dianteiro, né, gerou tensões, né, de acordo com esse bulbo azul aqui, ó. E na segunda passada gerou as tensões desse bulbo vermelho, certo? Então um pneu passa no espaço deixado pelos pneus do outro eixo. Nessa região aqui entre um pneu de um eixo e do outro, uma hora esse solo foi pressionado, digamos assim, em um sentido, na passada do segundo eixo ele foi pressionado no sentido oposto, e é justamente essa força que gera essa manipulação ou amassamento do solo e é capaz de fechar bem aqui na superfície as fissuras ali possivelmente deixadas aí no processo de compactação normal, tá? É interessante também a gente pensar na pressão desses pneus, né? Porque o pneu com a pressão maior ele fica mais rígido, deforma menos, e um pneu com baixa pressão ele fica mais mole realmente e deforma mais. Então se você está com uma pressão muito alta dos pneus, ele pode gerar uma área de contato mais na parte central e concentrar tensões nessa região, porque ele está muito rígido e você está aplicando uma carga maior do que você tinha previsto e também concentrando essa carga numa área menor, gerando aí uma falta de uniformidade a cada passada. E um pneu mais vazio, com a pressão muito baixa, ele deforma de forma contrária, ele vai ter um lançamento dessas tensões concentradas na parte periférica do pneu, também gerando problemas aí de falta de uniformidade na compactação. Então a pressão ideal, uma pressão intermediária, é uma pressão que você tenha toda a área de contato do pneu com o solo, uniformizando então a tensão lançada e consequentemente uniformizando a compactação em cada camada. Essa pressão ideal é em função da carga que você está trabalhando com um rolo e o fabricante informa para a gente qual que é essa pressão de cada pneu em função aí do carregamento que o seu rolo compactador está trabalhando, tá? Aqui a gente tem exemplos de alguns compactadores que a gente ainda não mostrou, né, em fotos. Você tem um compactador de 3 rodas, né, com um cilindro na parte dianteira e 2 cilindros substituindo os pneus no eixo traseiro.
O rolo misto, né? Eixo dianteiro é um rolo cilíndrico metálico, o eixo traseiro é um compactador com pneus, né? Aqui embaixo você tem o rolo de grade, que é bastante utilizado para compactar material pedregulhoso, né? Interessante nesse sentido. Como ele não tem uma carga, ele é vazado, né? Formado por uma grade metálica, a gente trabalha com os contrapesos aqui de lastro, tá? Esse rolo aqui é interessante, ele tem uma lâmina na parte dianteira do equipamento e os pneus são substituídos pelos compactadores pé de carneiro. É um rolo adequado aí à compactação de aterros sanitários principalmente. Compactação manual hoje, a gente pode usar esses dois tipos de equipamento, a placa vibratória e o sapo, né, que ambos compactam aí áreas mais confinadas, uma obra de pequeno porte. E aqui embaixo, só de curiosidade, a gente tem um trator rebocando um compactador de placas, né, como esse aqui da imagem, só que agora de um porte um pouco maior, trabalhando aí rebocado por uma unidade de tração. Bom, resumindo, né, a aplicação, né, de cada tipo de equipamento que a gente apresentou em relação ao tipo de solo que ele é mais efetivo, né, esse esqueminha aqui é bastante interessante por conta disso. Observa que para solos coesivos, a gente tem aqui na parte superior desse esquema a classificação granulométrica do solo, né, indo desde solos mais finos, coesivos, como argilas e siltes, até solos mais granulares, como areia, pedregulhos e pedras. E você observa que na casa dos solos mais coesivos, né, na faixa, melhor dizendo, dos solos mais coesivos, o rolo pé de carneiro estático, o rolo vibratório também pé de carneiro, rolos pneumáticos pesados e rolos mistos ou combinados são aí os que conseguem atuar de forma mais efetiva. Já ao passo que para material não coesivo, mais granular, mais grosseiro, a gente tem aí rolo liso vibratório, rolo liso de 3 rodas, rolo de grade, rolo de placas, são os mais efetivos, né? E nesse meio, nós temos aí praticamente todos os equipamentos, é óbvio que mais, outros menos aplicáveis, para os solos mais comuns, né? Que são misturas aí de argila, silt e areia, que são os solos que a gente mais trabalha aí em obras de terraplanagem, tá certo? Bom, algumas observações finais. Rolos para asfalto devem ser equipados com um controle automático de vibração, que desliga as vibrações em velocidades baixas ou quando ele estiver parado, evitando sobrecarga na superfície, né? O rolo diminuiu a velocidade por algum motivo no campo, ele parou por algum motivo no campo em cima da camada que ele está compactando. Se ele continuar vibrando, ele está aplicando uma carga, né, naquele material, e como são camadas, principalmente camadas mais finas, mais delgadas, pode gerar uma sobrecarga e uma desagregação do material, um surgimento de uma fissura, o que não é interessante, né? Então o rolo já vem automaticamente com um controle de redução dessa vibração em função da velocidade. As velocidades ideais para compactação de solo estão no intervalo aí de 3 a 6 km por hora. Claro que você pode ter serviços com velocidades menores do que 3 ou até maiores do que 6, né? Velocidades menores você está tendo uma produtividade menor, obviamente, mas se for necessário para chegar no nível de compactação do projeto, né, a gente tem que fazer. E velocidades maiores, tem uma produtividade maior, mas você pode não estar chegando no nível de compactação, de adensamento do material, que vai gerar problemas futuros aí no seu aterro ou na sua rodovia, tá? Uma velocidade constante é fundamental para a gente obter uma compactação uniforme, né? Não vou ficar passando o rolo a velocidades, mudando a velocidade do rolo em passadas, em função de que eu posso gerar uma falta de uniformidade na minha camada compactada, e isso pode gerar deformações no futuro. A compactação de camadas espessas de solos e de enrocamentos
requer velocidades mais baixas do que esse intervalo. Então, como eu falei, a gente pode precisar trabalhar com velocidades menores do que 3 km por hora, em função basicamente da espessura da camada e de materiais mais grosseiros, como enrocamentos, né? E as velocidades ideais são um pouco mais altas para asfalto do que para solo, né? Então, o asfalto a gente pode trabalhar com velocidades mais altas, porque ele aceita melhor a compactação num nível de energia menor do que o próprio solo. E o efeito da compactação é influenciado pela dureza do solo subjacente, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente nunca deve compactar uma camada superior, né, sobre uma outra camada, se essa camada inferior não tiver com a sua compactação adequada, né? Você vai compactar um material sobre uma camada que ainda vai se deformar, que ainda pode se deformar porque não está na sua compactação, no seu nível de compactação final, né? Depois você vai ter um problema sério, porque se a camada de baixo recalcar, né, a camada de cima vem junto e você tem um recalque geral do seu aterro ou da sua rodovia, né? Então a camada de baixo não pode estar mal compactada antes de você começar a compactação da camada de cima. Tem que chegar na compactação final dessa camada e garantir essa dureza, essa rigidez para a próxima camada ser compactada. Tá certo? Qualquer dúvida aí, qualquer questionamento, eu estou à disposição. É só mandar um e-mail para mim que a gente responde. Ok? Obrigado aí a todos. Até a próxima.